chamo Ana Luísa e eu tenho agora completos 14 anos oficialmente. Parabéns pra mim. Obrigada. E essa daqui é a minha irmã. Maria Fernanda tem 17 anos. E hoje nós vamos estudar o Brain Segment dessa semana, que é do dia 20 a 26 de janeiro, com o tema O Coração dos Filhos Voltar-se-á para os Seus Pais. Isso é Doutrina e Convênios 2, de Smith, História 1, do 27 ao 65. E o Brain Segment dessa semana, ele nos recomenda que nós lêssemos a Vozes da Restauração, que conta mais sobre a história de Joseph e a fé dele no Senhor. Tá muito legal, tá? Tem vários testemunhos muito bons da restauração. Da mãe dele, Lucy Mack Smith, da mãe de Joseph, do seu irmão, William, e do próprio profeta, que fala da influência religiosa que o lar dos Smiths tiveram antes de tudo, né, da preparação deles, que tudo começa com a mãe dele. É um sentimento, né, que eles tinham também. Porque ela ficou doente e ela falou que não estava pronta para morrer. Só que porque ela não conhecia os caminhos corretos de Jesus Cristo. E era muito solitário para ela sem Cristo, e ela não tinha coragem de tentar passar por aquela dificuldade que era a doença que ela sentia. Mas ela buscou a Deus e para que ele deixasse ela viver para cuidar dos seus filhos, porque eles eram pequenos. E ela orou a noite toda e que se ela fez um convênio com Deus, que se ele deixasse ela viver, ela se esforçaria para encontrar uma religião que permitiria ela servir a ele. E isso é uma dessas histórias que estão ali, desses relatos deles. Então confiram e vamos tudo da semana. Vamos começar finalmente. Bom, vocês sabiam que Doutrina e Convênios 2 é oficialmente a primeira revelação que Joseph Smith teve? Por quê? Porque aqui na ordem cronológica do estudo do conteúdo, que é antes do começo de Doutrina e Convênios, da introdução, fala de cada sessão. 2, 3, 4, 5 e tem na ordem cronológica. É a ordem das revelações, a ordem que o Senhor achou seria melhor colocar. Pra gente entender melhor. E fala que na sessão 2 aconteceu em Manchester, Nova York, em setembro de 1823. Já a sessão 1, que foi a declaração oficial, aconteceu em Salt Lake City, Utah, em 1890. Interessante, né? Sim, e mais ou menos 60 anos de diferença entre uma e outra. Mas, agora que a gente vê tudo pronto, a gente fala assim, gente, se fosse a 2 primeiro, aí não ia, sabe, a gente não entender bem. Porque fala que é a 2, depois a 3, aí é 10 e vai assim. Então, ainda bem que o Senhor deixou a gente desse jeito, né? Pra gente entender muito bem. Verdade. Bom, e agora, a Nanda vai falar pra gente, minha irmã, o que a gente vai estudar, o que consta o 27 dessa semana. Bom, tínhamos passado 3 anos após a primeira visão e Joseph Smith estava se sentindo um pouco mal, né? Ele pensou que o Senhor estava bravo com ele, porque assim como todas as pessoas, ele também cometeu erros. Então ele achava que ele tinha chateado o Senhor de alguma forma, que o Senhor estava descontente com ele, então ele estava se sentindo muito mal. Mas apesar de tudo isso, o Senhor ainda tinha uma obra para ser executada por ele. Sim. Joseph o trabalho com que ele pede que Joseph faça era ele trazer a luz e o livro de Mormon nos nossos dias. E somos convidados a compartilhar a mensagem desse livro. Assim como Joseph compartilhou e fez a tradução, a gente também tem esse chamado de, não importa se você é missionário ou não, você pode sim compartilhar o evangelho e seu testemunho com outras pessoas. E aí mostra também que Joseph receberia as chaves do sacerdócio para voltar o coração dos filhos a seus pais. E nós agora podemos receber ordenanças por nossos antepassados nos templos. Essa afirmação, voltar o coração dos filhos a seus pais, é relacionado ao trabalho vicário, o que é feito no templo. E Joseph soube de profecias que logo seriam cumpridas, e somos chamados para ajudar a cumprir essas profecias e chamados ao participarmos da obra de Deus é de se esperar que enfrentemos oposição, como tudo que nós vivemos nesse mundo, né? Sempre tem uma pessoa que é contra. Mas normalmente, né, mais amena que a do profeta. Sim, tá? né? Não necessariamente precisa ter uma
Às vezes é só tipo um comentário maldoso, ou você curte algumas coisas, podem rir de você, te ridicularizar, ou coisa assim. Mas morrer ainda, né, estamos bem ainda. Por enquanto estamos safe. Por enquanto tudo bem. A gente não vai de base ainda não, tá, gente? Tudo bem. E aí, ou até mesmo perseguição, como a Nanda falou. Mas assim como aconteceu com o profeta, nós temos que ter fé. Nós podemos ter fé e acreditar. O Senhor nos fará instrumentos em suas mãos, assim como ele fez com Joseph. Então, ele sabe o que é melhor para nós, então, apesar da oposição, das dificuldades, a gente vai ter que confiar nele. E ele sabe qual caminho vamos trilhar, quais dificuldades nós vamos precisar passar para crescer. Óbvio, ele vai nos ajudar durante todo esse trajeto, né, dessas dificuldades. Mas ele que realmente vai saber o que vai ser melhor para nós, que caminho devemos tomar. Bom, e também complementando o que a Nanda falou, um comentário. Na nossa estaca, hoje a gente teve um treinamento, Não, foi cara a cara com o 70 diário. Elderleite. Sim, que é o que fica na nossa região, né? E ele falou uma coisa que, tipo assim, tava prestando atenção ainda bem, né? Senão não traria essa informação pra vocês. E ele foi lá e falou que Deus, ele tem a sabedoria de todos os homens dessa terra. Então ele é muito inteligente. Se a gente pensa que, tipo... Que ele é mais inteligente. Sim, mais toda a inteligente. sabedoria de todos os homens. Sim, então pensa, Albert Einstein, que fez algo incrível, mudou, enfim, como nós vivemos, Santos Dumont, enfim. Então, imagine, se eles já são muito inteligentes para ter criado avião, tudo. Eu fico imaginando qual será o tamanho da inteligência do Senhor, gente. Não consigo nem calcular. Porque eu fico, nossa, esse pessoal é tão mais inteligente comparado a mim, né? Uma mera mortal. Mas o Senhor, nossa. Sim. E Doutrina e Convênios 2, ele tem então ele é a melhor pessoa pra gente confiar, né? Sim, ainda sobre verdade. Senhor, perdão, gente, tinha que ver no Não tem problema. Doutrina e Convênios 2 tem apenas 3 versículos, mas contém 2 promessas muito importantes para nós. Que é a primeira, que ele fala que o Senhor vai revelar o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Sim. E esse Elias, o profeta, hoje também eu aprendi, né? Que antigamente, nas escrituras, eles davam também Elias como um título de uma pessoa. Sim, uma curiosidade, né? Que a gente descobriu hoje também. Não é só o Elias, o profeta, mas também é um título dado para pessoas que preparam o caminho e coisas assim. Eu não sei direito ao certo. Tipo João Batista. Ele preparou o caminho para Jesus Cristo. Então ele era o Elias. Não que ele seja o profeta Elias, tá? Pode ser um pouco confuso. Sim. Mas é um título. É como se fosse príncipe e princesa. Não, mas não nisso. Era pela função que ele ia exercer. Elias pode ser utilizado não só como nome, né, do profeta Elias, mas também como vários títulos. Por exemplo, Isaías recebeu o título de Elias e João Batista recebeu o título de Elias por motivos diferentes. Um era para preparar a vinda de Cristo e o outro eu acabei de esquecer. Acabei de voltar ao treino, mas esqueci, perdão, gente. Mas podem dar uma olhada no Guia das Escrituras, na Biblioteca do Evangelho. Tem certinho explicando sobre Elias. Pesquisem lá, na aba de pesquisar. Encontrado. E a segunda, a gente precisa de falar, né? O Senhor plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. E que se assim não fosse, toda a terra seria completamente destruída. Então, eu fiquei, quando fui estudar, gente, é muito difícil, porque às vezes você entende tudo, e tem dias que você não entende nada. Sim, é muito complicado. Tem que ter muita oração pra interpretar direitinho. Sim, pra gente falar a coisa certa também, ensinar também vocês e a gente aprender também. Então, eu fui estudar e aí eu falei, gente, como assim? Não entendi nada. Mas eu tive perseverança, continuei estudando e aí eu entendi por que tem esse título, que tem tudo a ver com Family Search. É por isso, só isso que eu falo. Enfim, é encontrado em Joseph Smith História, seção 1, versículos 27 ao 65, que é assim. Fala que Joseph, né, depois de receber as revelações, ele seguia com a sua rotina normalmente, né, ele trabalhava na fazenda, ele ajudava a família, enfim. Porque fala que a condição financeira de Joseph não era boa nem ruim, era... Tipo, tinha que trabalhar, mas não faltavam as coisas, mas tinha que trabalhar bastante. Ele tinha sido proibido de unir-se a seitas religiosas da época e foi perseguido por aqueles que achavam que eram seus amigos.
Sim. E também, nas dificuldades que ele sentia em se sentir perdoado por si próprio. Porque, por experiência própria, é muito mais fácil você justificar ou tentar entender os erros de outras pessoas do que você perdoar a si mesmo. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que trabalhar bastante em mim. Porque eu acho muito mais fácil eu perdoar, por exemplo, a Aninha veio pisando no meu pé ou derrubou um copo no chão, do que eu tropeçar e derrubar um copo no chão. Eu acho mais fácil. Cada um tem a sua dificuldade. Eu acho que nessa parte eu me identifiquei com o Joseph. Sim. E também fala num desses versículos que às vezes também nós não nos sentimos suficientes. Esse sentimento que Joseph teve é super comum. Eu, por exemplo, às vezes eu estou fazendo um trabalho da escola e eu falo assim, gente, não vou dar conta, não vou conseguir. Mas, assim como o nosso 70 falou, nós temos que perseverar, porque depois, com o tempo, o Senhor honra o nosso trabalho e nosso esforço, e aí a gente consegue receber. E eu sempre falo dessa experiência, porque a minha mãe fala pra gente, eu gosto muito, já falei nos outros vídeos, vou falar de novo, do Elder Ulisses Soares, quando ele foi chamado para ser autoridade geral, ele não se sentia suficiente, porque ele achava, nossa, aqueles homens, quem sou eu comparado a eles, né? Eles são incríveis no Evangelho. E o profeta Russell Nelson falou pra ele assim, que você não é, você se torna todos os dias. Então, muitas vezes a gente se sente insuficiente, principalmente na adolescência, né? Uma coisa eu acho muito comum. Você não se sente bonito o suficiente, inteligente o suficiente, forte o suficiente, enfim, várias coisas você tem dificuldade. E é normal, e é muito importante lidar com esses sentimentos. De você ver que tem um problema, que é melhorar uma coisa. De uma maneira saudável. Se motivar a melhorar naquilo e não ficar escorrendo por não saber. Ou realmente tem coisas que não estão no seu alcance, de tipo assim, eu tô mal com uma coisa que eu não posso mudar. Então, orar a respeito, sabe? As coisas não são sempre como elas parecem ser. Às vezes você sai daquela situação depois de um tempo e percebe que não era assim. Quantos relatos de gente na internet, né, a gente não vê, e tipo assim, naquela época eu me achava feia, eu me achava burra, não sei o quê, mas olhando as fotos agora que eu cresci, eu não era nada disso. Muitas vezes a situação, as pessoas, o ambiente que a gente está, talvez a nossa saúde mental, sim, talvez, enfim, vários motivos podem estar fazendo a gente se sentir insuficiente em alguns momentos. E é muito importante, se é algo que você pode melhorar, buscar se motivar para melhorar, ao invés de ficar escorrendo, tipo, nossa, eu sou muito ruim, não sei o quê. Não, tipo, vai ser uma coisa legal, vou aprender. Ou se é algo que você não pode mudar, se você precisar de ajuda psicológica, se você precisar, enfim, não foca naquilo, tenta ficar mais saudável consigo mesmo, sabe? É muito importante, porque é muito difícil. A adolescência, muita coisa está acontecendo, você não entende muito as coisas, você sente tudo intensamente, e nem sempre é fácil lidar com isso. E Joseph, ele passa por isso também, tipo, talvez eu não seja suficiente, talvez eu tenha magoado o Senhor, ele nunca vai me perdoar, eu devo ter chateado ele. Acho que todo mundo já passou ou vai passar por algum momento assim, tipo assim, nossa, será que o que eu fiz foi muito ruim? Ou será que eu sou muito ruim nisso? Eu nunca vou conseguir? E não é bem assim que funciona, entendeu? Assim como a Lena falou, hoje, a gente acabou de sair do cenário, então a gente vai falar bastante disso. Mas ele falou, perseverar e continuar. Ter fé e continuar. Porque não é quem consegue primeiro, não é quem chega mais rápido, mas sim quem persevera e continua até o fim, que vai chegar na árvore do fruto, né? Dele fala do sonho de Daí. Sim. Então o importante é continuar, seguir em frente, se esforçar, sabe? Aproveitar mesmo, né? Tipo, não deixar que essas coisas te prendam. Você continuar servindo, continuar indo nas atividades da igreja, continuar se aperfeiçoando, não deixar que aquilo seja o que define você, porque você não se resume a esse problema que você tem. Sim. Tipo, essa insegurança que você Porque tem. Não resume você. todo mundo tem inseguranças, tem problemas, né? É como ele falou, nenhuma família é perfeita, nenhuma pessoa é perfeita. E ele também falou que ele tem irmãos, e ele falou que, tipo assim, quando ele recebeu esse chamado de ser 70, ele falou assim, gente, meus irmãos, eles são super caros de ser 70. Ele não nessas palavras, mas tipo assim, eles são tão melhores do que eu, então por que Deus me chamou? Ele pensou a mesma coisa. E os versículos que falam sobre as ocupações, eu achei, tá? Eu tava pesquisando no lugar errado. Que era assim,
No 27, continuei minhas ocupações comuns na vida até o dia 21 de setembro de 1823, sofrendo todo o tempo severa perseguição na mão de todos os tipos de homens, tanto religiosos como irreligiosos, porque eu continuava a afirmar que tivera uma visão. Isso ainda tem na minha lista. Já tinha tinha história história 27. Não, mas o... Ok. E no 28, como a gente falou, que fala que ele tinha sido proibido de unir-se a qualquer seita religiosa, fala assim: no espaço de tempo entre a ocasião em que tive a visão e o ano de 1823, tendo sido proibido de unir-me a qualquer das seitas religiosas da época e sendo ainda muito jovem e perseguido por aqueles que deveriam ter sido meus amigos e me tratado com bondade, e se supunham a eles que eu estava iludido, deveriam ter procurado de maneira apropriada e afetuosa reconquistar-me. Tipo assim, ver que, por exemplo, ela tá com um problema e não só, tipo, todo mundo tá falando mal dela. Ir lá e falar tá tudo bem, ou tipo, se esse problema é realmente um problema, fala assim, não, vamos, olha, você fez isso daí, você poderia ter feito de outra forma. Vou te ajudar. Então, não só julgar. Não é aqui, é aquele enorme, gente. Nossa, desculpa, gente, eu tô com sono. Fui abandonado a toda sorte de tentações e misturando-me a todo tipo de gente, caí frequentemente em muitos erros tolos, mostrando que ele também era um pecador como nós. Exibindo... Ainda bem que vai pedir mensagem pra todos. Sim, exibindo as fraquezas da juventude e as debilidades da natureza humana. O que sinto dizer levou-me a tentações diversas, ofensivas à vista de Deus. Ao fazer esta confissão, ninguém deve crer-me culpado de quaisquer pecados grandes ou malignos. Jamais existiu em minha natureza disposição para tal, mas fui culpado de leviandades e às vezes andava com companhias joviais, etc. O que não condizia com a minha conduta, não condizia com a conduta que deveria ser mantida por uma pessoa que fora chamada por Deus, como eu. Isso, porém, não parecerá estranho para quem se recorda de minha juventude. Essa parte eu achei muito legal, que fala assim: e conhece meu temperamento naturalmente alegre. Gente, fiquei muito feliz de saber que Joseph era alegre. Jovem. Enfim, gostei muito de saber Gente, disso. eu acho que era muito difícil também pra ele. Pra gente que já tem, né, a igreja, as escrituras, os líderes organizadinhos, já é difícil. Imagina pra ele que tinha que organizar a igreja. Tipo assim, nossa, devia ser muito difícil. Sim. Porque todo mundo, né, ai, vamos lá, não sei o quê. Devia ser muito mais difícil pra ele, coitado. Sim, e no 29 fala assim: em consequência dessas coisas, muitas vezes senti-me condenado por minhas fraquezas e imperfeições, que fala que ele se sentia culpado. E insuficiente. Sim. Foi então que na noite do já mencionado 21 de setembro, depois de me haver recolhido, que é dormir, recorri à oração e à súplica ao Deus Todo-Poderoso, para pedir perdão por todos os meus pecados e imprudências, pedindo também uma manifestação para que eu pudesse saber qual era o meu estado e posição perante ele, pois tinha plena confiança de receber uma manifestação divina como acontecera anteriormente. Então, nessa parte fala de quando Moroni apareceu em seu quarto, dando as instruções que ele devia seguir, e como ele devia agir. E citando as profecias do Velho Testamento. Sim. Agora vamos ler o 36 ao 41. Sim. Que Posso fala... ler? Aham, pode ler. Quase nunca leio os versículos. 36 ao 41? Tá aqui. Bem aqui no final. Depois de me dizer essas coisas, começou a citar as profecias do Velho Testamento. Primeiro citou parte do 3º capítulo de Malaquias, e citou também o 4º ou último capítulo da mesma profecia, embora com pequena variação do modo como aparece na Bíblia. Em vez de citar o primeiro versículo conforme está em nossos livros, citou-o assim: porque eis que vem o dia que arderá como fornalha, e todos os soberbos, sim, e todos os que cometem impiedade queimarão como a palha. E aqueles que hão de vir os abrasarão, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixarão nem raiz nem ramo. E também citou o 5º versículo assim: eis que eu vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Citou também o versículo seguinte diferentemente: e ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria totalmente destruída na sua vinda. Além desse, citou o capítulo 11 de Isaías, dizendo que estava prestes a ser cumprido.
Citou também o terceiro capítulo de Atos, versículos 22 e 23, exatamente como aparecem em nosso Novo Testamento. Disse que aquele profeta era Cristo, mas que ainda não chegara o dia em que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo, mas logo chegaria. Também citou o segundo capítulo de Joel, do versículo 28 até o último. Disse também que isso não havia sido cumprido, mas logo o seria. E disse mais que a plenitude dos gentios logo ocorreria. Citou muitas outras passagens de escritura e ofereceu muitas explicações que não podem ser mencionadas aqui. Nossa, então é isso que Moroni passou pra ele, né? As Eu acho informações. isso muito forte, porque, nossa, tudo se cumprindo ou ia se cumprir a partir daquele momento. Já tinha se cumprido e estava se cumprindo e iria se cumprir. Então, eu penso que era muita responsabilidade. Só de ler você já fica, nossa, segunda vinda de Salvador. Imagina na cabeça, né, de Joseph, que ele queria estruturar a igreja, ele era jovem. Nossa, eu acho que devia ser muito sentimento junto. Sim. E fala assim, que ao fim de cada ano, também, nesses versículos, né, do 27 a 65, fala também que ao fim de cada ano, Joseph tinha que ir ao bosque e receber mais conhecimento dado pelos céus, para ele estar preparado para receber as placas de ouro, fazer a tradução. Deus já estava preparando ele antes. Por isso que Deus, parece, era um plano mesmo, porque Deus falava assim, não falava assim, mas tipo assim, ele continuou deixando Joseph trabalhar, fez com que acontecesse várias coisas boas na vida de Joseph através do trabalho. Então mostra também que Joseph, mesmo sendo um profeta chamado por Deus, ele teve que continuar trabalhando como qualquer ser mortal, assim como os nossos profetas. Que, por exemplo, o profeta Russell Nelson, ele é um cirurgião cardíaco, né, aposentado. E também Eu acho que também pra ele ter uma certa maturidade, né? Sim, porque O tempo vai passando, né, pra ele crescendo e amadurecendo. Acho que as coisas do Senhor, tipo, de jeito nenhum devem ser levadas... Acho não, eu tenho certeza. Que não devem ser levadas de forma imatura, de qualquer jeito, devem ser levadas a sério. Então acho que, assim, né, como ele teve que ir ano após ano receber instruções, o Senhor precisava que ele obtivesse uma maturidade, né, para conseguir lidar com todas as coisas, não só os problemas que ele enfrentaria, as diversidades que ele enfrentaria a partir dali, sim, mas também com as coisas do Senhor, levá-las a sério, obedecer e entender, né, realmente compreender e aplicar. Eu acho que, sei lá, é a minha opinião. tudo bem. Eu gostei da sua opinião, eu acho boa também, porque exige muita maturidade, gente. A situação da família dele não era boa, assim, era mais ou menos, assim. Aquela que cita nos versículos 55 e 56. Sim, que fala assim: como a situação econômica de meu pai fosse muito limitada, víamos-nos obrigados a trabalhar com as mãos, empregando-nos fora por dia ou de outras maneiras. Segundo surgiu a oportunidade, às vezes estávamos em casa, outras fora, e trabalhando continuamente, conseguíamos ver de maneira confortável. E também, isso que ele quer dizer é que, por exemplo, ele morava em Manchester, em Nova York. Então, se surgisse um trabalho, alguém falou, um fazendeiro precisa de uma ajuda. Nessa colheita de agora. Aí ele tinha que se mudar, enfim, às vezes não dava pra ficar indo e voltando toda hora. Então ele ia lá naquela sessão, ficava trabalhando, depois recebia o salário e ia pra casa. Também assim fala funcionava. como conheceu a esposa dele, a Emma Hale, Emma Hale. no 57 e seu casamento com ela no 58. E isso fala, o motivo, como que ele conheceu ela foi o seguinte, que no ano de 1823, a família do pai dele, né, de meu pai, passou por uma grande dor com a morte de meu irmão mais velho, Alvin, no mês de outubro de 1825. Empreguei-me com um senhor idoso chamado Josiah Stoll, que morava no condado de Shenango, estado de Nova York. Ele tinha ouvido falar de uma mina de prata aberta pelos espanhóis em Harmony, condado de Susquehanna, estado da Pensilvânia. E antes de me empregar, havia feito escavações com o fim de, se possível, descobrir a mina. Depois que fui morar com ele, levou-me com o resto de seus empregados para cavar, em busca da mina de prata, no que continuei a trabalhar por aproximadamente um mês, sem alcançar sucesso em nosso empreendimento.
e finalmente convenci aquele senhor a desistir de procurar a mina. Daí surgiu a história muito divulgada de haver sido eu um cavador do dinheiro. Então a fofoquinha que aconteceu dele cavar assim o ouro foi por causa disso que ele estava trabalhando. E aí, durante esse tempo que ele estava hospedado, ele conheceu o Isaac Hale, que foi a primeira vez que ele viu lá, e a sua esposa, Emma Hale, que é filha dele. E ele se casou no dia 18 de janeiro de 1827, enquanto ele ainda trabalhava a serviço do Sr. Stowell. E fala, aí a gente consegue encontrar, aí depois a insistência em afirmar que tiveram uma visão continuava a ser perseguido, até pela família do pai de Emma, que opôs-se muito ao casamento deles. Ele precisou, portanto, levá-la para outra parte. Assim, eles se casaram na casa do juiz Tarbell, em South Bainbridge, condado de Shenango, estado de Nova York. E depois disso, ele imediatamente, após seu casamento, deixou o emprego com o Sr. Stowell e foi para a casa do pai dele, trabalhando com ele no campo durante aquela estação. E ele e a mãe da Emma, que se chamava Elizabeth Lewis, eles se opunham ao casamento deles, ao relacionamento deles, por causa das atividades religiosas que Joseph tinha, que era tipo ele ter tido a visão e não ter negado isso. O pessoal falava mal dele. Então, se a fofoca já passa assim, um segundo, imagina lá que não tinha internet. Entendeu? O pessoal. O pessoal. Não, o povo assim, trabalhava, né? Mas sim. tipo, era um lugar pequeno, sabe? Essas cidades que todo mundo se conhece, de jamais. Aí assim. eles trabalhavam assim, aí, surgiu um tempo, vou comprar um açúcar. Aí vai lá. Sabia que Então. Joseph, ele viu o Senhor? Viu? Nossa, um ele viu um anjo. Aí tava acabando Ele é o ouro. mentiroso. Gente, se fofoca já é ruim agora, imagina naquela época. Esse que tipo não tinha televisão. Isso. Pra se distrair, não tinha nada assim. Bom, agora eu leio o versículo 60. Logo que verifiquei a razão de tão severas recomendações, para que os guardassem em segurança. E porque o mensageiro dissera que quando eu tivesse realizado o que me for ordenado, ele viria buscá-los. Pois tão logo se soube que estavam em meu poder, foram empregados os mais tenazes esforços para tirá-los de mim. Todos os estratagemas possíveis foram usados com esse propósito. A perseguição tornou-se mais amarga e severa que antes, e multidões mantinham-se continuamente alertas para tirá-los de mim, se possível. Mas pela sabedoria de Deus, eles continuaram seguros em minhas mãos, até que cumpri por meio deles o que me fora requerido. Isso era inteiro ou só uma parte? Só uma parte. Ah, tá. Queria que eu falei uma parte, só pra ter certeza, né, galera? Quando o mensageiro os reclamou, de acordo com o combinado, entreguei-os a ele, que os tem sob sua guarda até essa data, 2 de maio de 1838. Agora... Antes da gente ler o próximo, eu tenho um comentário. Pode falar. Gente, tipo assim, na minha cabeça, assim, Deus é um bom exemplo. Ele é um bom exemplo. Só que, tipo assim, ele mesmo não tendo a oportunidade de ir à escola, calma, não fica aí, tá? Quase, tipo assim, ele não teve a oportunidade de ir à escola, aprender o que nós aprendemos, sabe? Tem coisas que você aprende com a vida, isso ele tinha de sobra, mas coisas, tipo disciplinas escolares, no caso lá, língua inglesa, matemática, ele não sabia, tipo, era o que ele usava no dia a dia, ele aprendia, né, comércio, tal, dinheiro, só isso, mas as coisas da escola não. E, gente, ele escrevia tudo, sabe, tudo. Por exemplo, agora fala da data, isso foi 2 de maio, 1800 e pouco. E eu vejo assim, gente, ele desse jeito conseguiu escrever o livro de Na verdade, ele falava e as pessoas escreviam. Sim, mas tem uma parte que ele começou antes escrevendo. Chique, né? E aí, tipo, ele faz isso e, tipo, sempre tinha pessoas e ele tinha o diário dele também que ele escrevia. E eu penso assim, gente, ele conseguiu, assim, com as situações que ele vivia, ele conseguiu. Eu não consigo escrever meu próprio diário. Eu fico assim, gente... Ele era nisso, vamos nessa. né? É difícil, eu acho difícil também. Mas vamos seguir esses exemplos melhorar, né, galera? Exatamente. Bom,
galerinhas, vamos ver agora os versículos 63 e 65, que fala sobre o motivo da mudança de Manchester, Nova York, para Susquehanna. É Pensilvânia. Que fala assim, gente, eu vou explicar pra vocês antes desses versículos, né, 63 e 65. Acho melhor você explicar do que ler. É melhor. Bom, continuava ainda rumores sobre Joseph com as suas 1000 línguas, porque ele viu anjos, ele fazia tradução, isso e aquilo. Então, por isso, que todo o tempo da vida dele, desde quando ele recebeu a revelação, todas as pessoas começaram a fofocar sobre ele, circular mentiras sobre a cidade, né? E, tipo assim, se ele fala assim, que se eu relatasse a milésima parte desses como que fala? Perdão. Dessas fofocas? Desses rumores. Desses rumores, encheria volumes e volumes de livros. Então, depois de um tempo, a perseguição se tornou intolerável. Ele não estava aguentando mais. Porque, tipo assim, imagina todos os dias e quando fica mais... Imagina, tipo, proibia ele de comprar as coisas pra comer e tal. Enfim. E aí ele foi obrigado a sair de Manchester e ir com a Emma para o condado de Susquehanna, no estado da Pensilvânia. Enquanto eles se preparavam para partir, ele era pobre e ele sofria muito, porque ele estava sendo perseguido bastante. Então, ele falou assim que ele não haveria possibilidade de que fosse de outra forma, que era tipo dele não ter se mudado de Manchester para Susquehanna. Então, ele encontrou com um amigo, uma pessoa que se chama Martin Harris. Eu acho que fala dele, é que a gente vê vários vídeos da igreja e não fala companhia, Martin Harris, alguma coisa. Não É fala o nome da companhia. do Santos. Mas Martin Harris é outra pessoa. Sim, mas eles usaram Ele é uma dessa dessa companhia. Eles usaram uma dessas companhias dos Santos que iam pra Sião, né, que era Salt Lake. Uma delas chamava Companhia É Martin que a gente Harris. assiste vários filmes da igreja no domingo. Normalmente de dia de assistir coisa. A gente assiste os filmes da igreja no domingo e desenhos bíblicos. Durante a semana a gente também, meus pais, eu comecei, mas ainda não terminei. Mas meus pais continuam assistindo a versão disponível na Netflix de The Chosen. É muito legal. E aí... É por isso que ela ligou, mas é uma dessas também. Sim. E aí, por isso, esse amigo dele, que se chama Martin Harris, ele foi uma pessoa muito boa para Joseph, porque naquela época, o dinheiro que ele deu, que era $50, valia muito, 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 muito. Porque, por exemplo, para eles comprarem farinha, leite, ovos, 70 centavos, tudo. Então, $50 para uma pessoa pobre como o Joseph ou para qualquer outra pessoa, valia bastante dinheiro. Tipo, para eles, $800 a pessoa era rica. Então, fala que... e ele deu esse presente, né, esses $50 para ajudar na viagem. Então, o Sr. Harris, ele era o morador do distrito de Palmyra, condado de Nova York, que foi um dos lugares onde Joseph morou na infância. Que a gente viu... na juventude, infância. A gente viu... se vocês querem saber mais sobre isso, vem o último episódio, que a gente fala mais certinho de como foi isso, em mais detalhes. E ele era um fazendeiro bem sucedido. Aí agora vamos para o 62, que fala, tipo, essa ajuda, ele pôde chegar ao lugar que ele queria, que era na Pensilvânia. E depois da chegada dele, ele começou a copiar os registros do Urim e Tumim. E ele traduziu alguns, essa parte que ele não tinha ajuda, que eu falei. E ele fez entre os meses de dezembro quando ele chegou à casa do sogro dele, que é o Isaac. E então de dezembro a fevereiro ele fazia as traduções sozinho. É isso que eu entendi, pelo menos eu entendi assim. Então, agora vamos para o 63, que a gente já entendeu todo, né? Muito grande, né? Que é muita coisa. Aí fala assim, nesse mesmo ano de fevereiro, o já mencionado Sr. Martin Harris. Então era contexto? Agora sim, agora é contexto, pra vocês entenderem. Entendi. Porque tipo, se eu começasse assim... se eu começasse assim, ia ser tipo, ninguém entender. Aí eu tinha que voltar um pouquinho, né? Você tá certo. Pode falar, né?
Gente, a gente pega o primeiro episódio, a gente super séria, assim, primeira vez gravando, e agora a gente tá super mais confortável com a ideia de gravar. Aí fica engraçado. No mesmo mês de fevereiro, o já mencionado Sr. Martin Harris veio à nossa casa, tomou os caracteres das placas e partiu com eles para a cidade de Nova York. Quanto ao que aconteceu em relação a eles caracteres, refiro-me ao seu próprio relato dos acontecimentos, como me contou. Ah, isso eu já sei. Quando o seu regresso. Ai, gente, Até quando vai? Até qual versículo que vai isso? Que eu posso explicar? até o 65. E a gente vai ler do 65? Não, eu vou explicar agora. Não, para aí, eu vou explicar, não precisa ler. Ah, aqui ó. É até o 65. Então eu vou explicar. Vou explicar. É que o Martin Harris, ele pegou alguns caracteres que ele copiou para levar para estudiosos, né? Para um estudioso em Nova York. Professor estudioso da universidade. Em Nova York, para ele ver realmente de onde era e fazer, né? Tipo, um certificado de que realmente era egípcio reformado e tal. E que ele fez a tradução certa. E a tradução certa. Chegou lá, o professor viu, falou sim, realmente tá certinho, não sei o que. Assinou o documento. Aí ele perguntou pra que Martin Harris contou da visão de Joseph, não sei o que, de toda a história. Ah, e fala Ele que foi lá e rasgou. Que tem, não é só egípcio que fala egípcios, caldeus, assírios e árabes. Sim, mas a gente chama de egípcio reformado pra cortar. Mas enfim, e aí depois que ele descobre que era, né, que era por causa da visão de Joseph, ele fica muito irritado e rasga o certificado e fala que não vai dar mais. Sim. É isso. E aí, ele rasgou isso porque ele fala assim, numa das partes do versículo 64, que é enorme também, que fala assim, Mas é muito bom. gente, é legal, porque Tá parece com um tempo diário, boa, assim, você pega pra ler, nossa. eu gostei de aprender doutrina e convênios. Sim, é muito legal. Just Story. Ainda mais que são pessoas reais, você tipo, nossa, você se identifica aí, você vê várias coisas, você fica, nossa. Eu Sim. gosto de história. Aí ele fala assim, essa parte que fala que ele rasgou, o motivo. Ele fala assim, que quando ele estava saindo da casa, quando o Sr. Anton, o nome desse professor era Charles Anton, tá? Ele chamou e perguntou-me como soubera o jovem que havia placas de ouro no lugar onde eles as encontraram. E ele respondeu assim, que era um anjo de Deus que tinha mostrado pra ele, porque ele ficou muito intrigado. Como assim? Você é um jovem, tem placas de ouro, como você conseguiu? Aí foi por isso. Com escritos antigos. Aí por isso, e aí Então, né, galera? ele falou assim, Aí. aí a gente consegue ver como que acontece esse tipo de coisa, né? Então eu fico, gente, a posição em todos os Ele falou lugares. Aí ele falou assim, deixe-me ver essa declaração. E ele rasgou. Tirei-a do bolso e entreguei a ele, que a pegou e rasgou em pedacinhos, dizendo que já não existiam coisas como ministério de anjos e que se eu lhe desse as placas, ele as traduziria. E essa parte fala que Deus revelou para Joseph, então ele não ia Não dar era pra do professor, a obra não era do professor. E sabe-se lá o que o professor ia fazer, né? Sim. Sabe. E fala assim, informei-o de que parte das placas estava selada e que me era proibido levá-las. Ele respondeu, não posso ler um livro selado. Saí de lá e ele procurou outro professor que se chamava Dr. Mitchell, que confirmou tudo que o Sr. Anton falou a respeito dos caracteres da tradução. Então foi isso que aconteceu, para a gente ter uma ideia do que aconteceu nesse período. Bom, uma coisa é que a gente tá conseguindo ter uma obra para Joseph Smith fazer, né? Naquela época tinha, né? E ele fez. Ok, realmente. Mas a gente pode dizer que ele, por toda a vida, ele realizou essa obra. Até a Mas morte a dele. gente tem que parar pra pensar, o Senhor também tem uma obra pra gente. Sim, e a gente consegue ver essa afirmação de que ele foi até a morte, quando ele estava prestes a morrer, depois dele ter recebido tiro. Na nossa aula de domingo a gente aprendeu sobre isso, da semana passada, na escola dominical, e ele falou assim, que tipo, perguntaram pra ele, mas gente, você tá morrendo, você não se arrepende de ter vivido tudo isso? Não, ele falou assim, eu não sei, eu não lembro se era a carta ou o diário dele. aí Eu fala, não disse, mas... foi uma das testemunhas que estava com ele. Ah, foi uma das últimas coisas que ele disse. E ele falou assim... Mas não foi não isso que ele morreu. Ele falou assim, que ele não se arrependia. Que ele teria feito isso tudo de novo. Gente, poxa,
ter feito. Eu não A conseguiria. fé supera todas as coisas. Ele sabe que ele fez a parte dele e que o Senhor não vai poder cobrar ele, tipo, olha, você não fez. Não, ele fez tudo que ele podia. Óbvio, todo mundo é imperfeito, mas ele fez tudo que ele podia até morrer. Gente, foi tão triste, sabe? Ana, você já pensou que o Senhor tem uma obra pra você? Eu já pensei. Eu já pensei que, tipo assim, obra, essa palavra não, mas eu pensei que ele tem alguma coisa que ele quer que eu faça. Tipo, Sim, ele tem um instrumento, ele quer, tipo assim, a gente consegue ver isso, que Deus, ele não tá aqui com a gente, né? Nem os Fisicamente Fisicamente falando, falando, você tá tá? aqui. Tipo, ele não tá aqui nem a Nana do meu lado, assim, gravando pra vocês. Não. Ele tá lá no céu e tal, mas tipo, tem um espírito e tudo aqui. Mas a gente não consegue ver ele. Então, quando eu penso assim, gente, é uma obra pra mim. Eu posso pensar que, só de eu ajudar o próximo já é uma obra pra mim. Porque eu fui instrumento nas mãos de Deus pra ajudar outras pessoas. Sim, acho que também a obra missionária, a obra vicária, né, como a gente disse antes. Existem várias coisas que o Senhor nos pede para fazer, que somos chamados a fazer. Sim. Me lembra o hino Chamados a Servir, que a gente sempre canta quando abre chamadas. Sim. A gente adora. Tá todo mundo na nossa staff direto, um atrás do outro, abrindo chamada, já faz uns 2, 3 anos, um monte de jovem abrindo chamada. Muito legal, eu adoro essa sensação. Bom, o Elder Gary E. Stevenson ensinou: quando nos achegamos a Cristo e ajudamos outras pessoas a fazer o mesmo, participamos do trabalho de salvação e exaltação, que se concentra em responsabilidades divinamente atribuídas. Ana, mas o que é salvação? Salvação é o dom de sermos salvos da morte física e espiritual, graças a Deus e o poder de Jesus Cristo. Agora que já sabemos o que é salvação, Ana, o que é o plano de salvação? O plano de salvação é o plano que Deus fez para a nossa felicidade, que está centralizado na expiação de Cristo e que a gente pode encontrar por meio dele uma paz interior duradoura nesta vida, a alegria eterna e após a morte. Então, a gente pode dizer que se seguirmos o exemplo dele, poderemos alcançar a salvação eterna. Muito bem. O Elder Gary Stevenson nos dá exemplos de responsabilidades simples e inspiradoras que são motivadoras e que conseguimos fazer no nosso dia a dia, como viver o Evangelho de Jesus Cristo, cuidar dos necessitados, convidar todos a receber o Evangelho. No discurso que ele deu com o tema simplesmente e lindamente simples, Muito lindo e simples. muito simples, ele fala que o Evangelho é claro, precioso e simples. Então, nós não precisamos querer complicar muito a forma como guardamos os mandamentos que o Senhor nos deu, pois sabemos que Ele deu esses mandamentos para nos proteger das situações do mundo, mas que Ele também não quer que nós deixemos de viver a vida, mas sim possamos vivê-la de forma segura e saudável, pois a gente precisa crescer, se desenvolver, e por isso vivemos esse mundo, e não estamos juntos do Senhor no reino celestial. Então a gente veio aqui para esse desenvolvimento, para aprendermos, crescermos, sermos fiéis, demonstrarmos que realmente estamos dispostos a segui-lo. Então, é esse o motivo de estarmos aqui na Terra. O Senhor não quer que o Evangelho seja complicado, não, você precisa saber toda a trajetória de não sei o que e porquê. Não, é simples. Vamos orar? Vamos orar. Vamos ler as escrituras, né? Vamos ler a escritura. Você faz isso por amor, você não precisa tornar alguma coisa difícil. Quando você ama alguém, no caso você ama o Senhor, se torna fácil, porque você se importa com o que ela pensa de você. Sim. Você quer deixar ela feliz, você quer realmente ser uma pessoa que ela possa confiar, contar com você. E eu acho que o nosso 70 falou também sobre isso. Não nesse devocional, acho que no outro que ele deu. Ele falou assim, a gente não precisa complicar o Evangelho. Vamos ler as escrituras? Vamos ler as escrituras. Começa pelo básico. Se a gente saber o básico, O básico já transforma vidas. Sim. E o Elder Gary Stevenson também fala que se nós mantivermos o Evangelho simples e assumirmos as nossas responsabilidades divinamente atribuídas. Ele fala que a gente tem que manter o Evangelho simples, não complicar muito. Enquanto a gente assume. Sim, e isso quer dizer também que tipo, a gente tem uma rotina muito pesada, assim como o nosso 70 falou hoje. Que tipo assim, o dia nem parece que tem mais 24 horas. E eu concordo super com ele. Na hora a gente tava quieto, todo mundo quieto, assim, e aí a gente nem comentava, né? Aí agora a gente tá comentando tudo com vocês. E ele fala que o dia não parece mais ter 24 horas. E realmente, antigamente, até eu lembro quando eu era pequena, meu aniversário passa no começo do ano, né?
Então, eu falava assim, gente, eu fiz aniversário, eu vou ter que esperar o ano que vem. Na minha cabeça demorava muito. Aí agora, gente, passou assim, ó. Eu nem acredito, na minha cabeça assim, eu lembro que o tempo começou a passar muito rápido quando eu fiz 11 anos. Pra mim, acho que foi o tempo que passou mais rápido. E aí, e essa parte de responsabilidades devidamente atribuídas pode parecer muito complexo, mas não é. São aquelas diquinhas que ele nos deu, que são aquelas de viver o Evangelho de Jesus Cristo, cuidar dos necessitados, convidar todos a receber o Evangelho. Então são essas super simples. É só um nome complexo, assim, difícil de entender, mas depois quando a gente vai ver, assim, é super fácil. Super fácil não, né? Porque é difícil fazer. Mas não são coisas impossíveis. Não é tão complexo quanto parece. Não que seja fácil de aplicar, mas não é tão complexo quanto parece. O que o Senhor gostaria que você fizesse? Bom, às vezes nós achamos que não podemos servir de instrumentos nas mãos do Senhor por causa de nossos erros, que foi o que Joseph sentiu. E vemos o que podemos aprender com a experiência de Joseph, né, nesse sentido. E não quer dizer que o Senhor não tem mal para você só porque você cometeu um erro, você pode se arrepender, buscar se aproximar do Senhor e seguir em frente, porque o Senhor continua te chamando para a obra dele. Bom, quando nós chegamos a Cristo e ajudamos outras pessoas a fazerem o mesmo, participamos do trabalho de salvação e exaltação de Deus. Lembrando que sabemos que nós não somos perfeitos e que Deus também sabe disso. Literalmente, por isso ele mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo, além de perdoar nossos pecados e nos ajudar para podermos nos arrepender, coisa e tal, ele também viveu nessa terra para sentir como é ser uma pessoa com defeitos, com doenças, com tentações, com dificuldades, que precisa ter paciência, Sim. que precisa trabalhar. Ele é nosso advogado junto ao Pai. E para ser um bom advogado, ele precisava saber como é. Falando nas escrituras que no dia do julgamento final, Deus vai estar lá para nos julgar, mas Jesus Cristo vai ser nosso advogado. Tipo, é um trabalho que o advogado faz. E a gente consegue ver essa experiência de, tipo, que às vezes a gente acha que a gente não é um instrumento nas mãos de Deus, por conta dos nossos erros, naqueles versículos que a gente leu antes, que é o 28 e o 29, que fala que ele era muito jovem e que ele se arrepende de muitas coisas que ele fez. Mas a partir do momento que ele se arrependeu, que ele confessou, assim, falou com o Pai Celestial, os erros que ele fez já, tipo, não eram mais erros. Porque, não é que não eram erros, mas foram pagados, porque ele se arrependeu. E o que é muito importante, e eu acho que, tipo assim como a Nanda falou, é muito difícil a gente se perdoar. Perdoar os outros é muito fácil. Tipo, assim, Não é muito fácil, mas normalmente é muito mais fácil você ter paciência com, por exemplo, um irmão seu, um amigo seu, que fez uma coisinha errada, ou que, tipo, deixou triste de alguma forma e fica em frente. Não tô falando de coisas sérias, de grandes decepções, coisas assim, não, tô falando tipo, de coisas pequenas, é muito mais fácil. Ah, fulano errou, mas tá tudo bem, ele já pediu desculpa, ele consertou, beleza. Eu tenho Mas é muito mais difícil, eu não sei, acho que pra mim, esse que eu tô falando, pra mim, eu acho que no caso de Joseph também pra ele nessa época, do que era muito mais fácil fazer isso do que simplesmente verdade, tipo assim, não, eu errei em tal coisinha e tal, passou. Tem coisas que, tipo, às vezes você fica mal, porque, nossa, por que eu fiz isso de novo? Não precisa necessariamente ser uma coisa grande, como ele mesmo disse, tipo, não tinha espírito pra fazer coisas maléficas e grandes. Às vezes só de fazer bobagem, sabe? De tipo, hoje eu não fui tão legal, hoje eu não fui tão educada, hoje eu não tive tanta paciência, ou hoje eu esqueci de fazer oração em tal momento, ou eu não fui tão confiante no Senhor em tal momento, duvidei em algum momento, ou, enfim, deixei algum sentimento na minha cabeça, enfim, coisas assim, entendeu? Não precisa necessariamente uma coisa grande. Às vezes a gente se sente mal com isso, mas todos nós somos imperfeitos. O importante é seguir em frente, melhorar como pessoa e vamos trabalhar nisso. Na maior parte das vezes eu acho que, tipo assim, a gente não sabe que a gente é um instrumento nas mãos do Senhor, porque você, sabe, você tem um sentimento, você faz, então você não acredita no momento. É importante você ter esse conhecimento, sabe? E permitir. Às vezes, eu já vi várias vezes em discursos, eu não lembro agora, mas eu já vi em vários, que tipo assim, orações em que você fala, Senhor, me deixe ser instrumento em suas mãos para abençoar a vida de outras pessoas.
E é literalmente esse permitir. Estar pronto. Quando o Senhor precisar de você, você se permitir e estar pronto. Me lembra o filme Gente, recomendação de filme de estúdio também encontramos nesse podcast, tá bom? Tem um filme que se chama Resgate de Efraim, que é muito bom e isso conta um pouquinho da história dele, né? Que antes ele não conhecia a igreja e tal, e mostrou toda a transformação dele como pessoa, tanto sobre a maturidade dele como pessoa, homem, ser normal, ser natural, mas também espiritualmente, que é muito legal de ver. E aí eu sempre tiro proveito disso, que tipo assim, que a gente tem que estar pronto. Mostrou que ele aprendeu que ele tem que estar pronto também. Sim. Bom, agora vamos ler, né, Mateus 22, do 37 ao 39, que é o seguinte. E uma coisa, a gente consegue definir essa semana em 3 tópicos diferentes, que é o arrependimento, porque fala que Joseph não conseguia se perdoar, então a gente consegue falar que essa semana fala sobre os tópicos principais. Arrependimento, história da família, né? Family A obra Search. missionária também. A obra missionária, é verdade. Identidade divina, porque muitas vezes você se sente inseguro, mas é importante você se lembrar da sua identidade divina, que envolve também você conhecer que você é um filho do Senhor, que tem uma obra pra você. Gente, olha, esses nomes difíceis, deixa pra mais velha que ela fala. Eu falei os que eu pensei, ela complementa, entendeu? É só o que eu pensei. Então, mas eu consegui, no meu estudo, não com essas palavras difíceis, né? Que eu consegui aprender sobre o arrependimento, sobre a árvore da família, sobre o trabalho missionário e eu consegui aprender sobre isso. Bom, e diz assim, Mateus 22, 37 e 39. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, o trabalho de salvação e exaltação é orientado pelos 2 grandes mandamentos de amar a Deus e ao próximo, como mostra em Mateus. E quando nos achegamos a Cristo e ajudamos outras pessoas a fazerem o mesmo, participamos desse trabalho de salvação e exaltação de Deus. Lembrando que sabemos que nós não somos perfeitos e que Deus também sabe disso. Sim. No discurso que o elder David Abedner para a reunião de novembro de 2021 com o tema Em Grande Glória, que pegamos alguns trechos dele para mostrar para vocês, diz assim, né, em algumas partes, envolvendo também nossos comentários, tá? Não vai ter 100% assim. Mas o livro de Mormon é outro testamento de Jesus Cristo e a grande ferramenta de conversão nos últimos dias. Nosso propósito ao compartilharmos o Evangelho é convidar todas as pessoas a se chegar a Jesus Cristo, a receber as bênçãos do Evangelho restaurado e a perseverar até o fim por meio da fé no Salvador. Os objetivos principais da pregação do Evangelho são ajudar as pessoas a vivenciar uma vigorosa mudança de coração e ajudá-las a se comprometerem com o Senhor por meio de convênios e ordenanças sagrados. A apresentação do livro de Mormon a Joseph Smith por intermédio de Moroni deu início ao trabalho de salvação e exaltação das pessoas deste lado do véu, na dispensação da plenitude dos tempos, nossos últimos dias. No mesmo discurso, encontramos uma informação que fala das escrituras que Moroni contou para Joseph. Moroni citou o livro de Malaquias, do Velho Testamento, como uma pequena variação nas palavras usadas na versão do rei Jaime. Isso, é isso que eu ia falar, só que eu ia falar rei Jaime, só que eu queria chegar nesse momento do nosso estudo para falar, porque é o seguinte, não tem quando um anjo aparece para ele, então ele também fala. Aí eu fui ler as escrituras, realmente, tem uma variação muito pequena. E aí eu fui buscar a fundo, gente, mas por que está escrito aqui? Em Joseph Smith História, fala, aparece, aí eu fiquei confusa. Porque, gente, essas escrituras estão nos livros deles, Velho e Novo Testamento, na Bíblia. Então, por que elas estão aqui em Joseph Smith História? E depois, com o tempo, com a perseverança, eu consegui descobrir. Estudando, exatamente. Que essa daqui é a interpretação que o rei Jaime fez dessas escrituras pro povo dele. Então, é isso que eu ia falar antes, só que eu falei, só que aqui tem a explicação certinha, tipo, o começo é um enredo, não é um enredo, mas introdução, para vocês terem um contexto, essa palavra, um contexto do que aconteceu. Então, por isso que eu não falei naquele momento. Mas é aquelas lá que a gente leu, que fala. É isso. E as escrituras que quando Moroni apareceu para Joseph, ele citou várias,
profecias do Velho e Novo Testamento, que são Atos 3, 22, 23, Joel 2, 28 e 32, e Isaías 11. Isaías 11 é um capítulo todo, mas quando a gente for pegar para ver, é bem pequenininho. Eu já li vários. Quando eu estava lendo o livro de Alma, no livro de Mormon, né, a parte de Alma, eu fui ler, gente, 65 versículos. Então, eu tô super feliz que Isaías tem só 16, que é muito mais simples. Mas vale a pena, vale a pena. Sim. Enfim, né? Nosso propósito ao construirmos templos é proporcionar lugares santos onde os convênios e as ordenanças sagradas necessários para a salvação e exaltação da família humana possam ser administrados tanto para os vivos quanto para os mortos. As instruções de Moroni e Joseph Smith a respeito do papel fundamental de Elias, o profeta, e da autoridade do sacerdócio ampliaram o trabalho de salvação e exaltação deste lado do véu e deram início, em nossa dispensação, ao trabalho em favor dos mortos do outro lado do véu. Gente, inclusive, tá, eu vejo muitas pessoas que não são da igreja têm dúvidas sobre isso. Não é diretamente com a pessoa, tá? Se for parente seu, você leva um nome, mas se for algum parente muito distante, ou, né, enfim, você precisa da autorização da família até a partir de determinado tempo. 120 anos. Se não for direto seu, e 120 anos depois, né, tipo, até 120 anos, você tem que pedir autorização da família. E você leva esses nomes e age como procuração, tá? Você não faz nada com a pessoa. Não, você se batiza, por exemplo, em nome dela. Eu posso me batizar, por exemplo, em nome de uma bisavó minha. Ou fazer algum tipo de ordenança, né? Tipo o casamento no templo, que a gente considera, né? Ou casamento para toda a eternidade, para que a gente possa passar a eternidade com a nossa família. Então eu posso fazer esse selamento em nome da minha bisavó com uma outra pessoa representando meu bisavô e os filhos, por exemplo. Entendeu? Sei lá, primeiro o casal, depois os filhos dos pais e coisas assim. Em procuração. Então não quer dizer só com os mortos também, com os vivos. Tipo assim, se você, sei lá, adotou um filho, você já era selado com sua família, aí você sela com ele também, porque ele também merece, gente, é seu filho e tal. Ou quando você se casa, você se sela com seu marido, coisas assim. É muito lindo, gente. Eu acho muito lindo essas coisas. E ó, a Ana trouxe aqui alguns dos cartõezinhos, ó, por exemplo. Esse aqui é o que a gente levou pro templo, ó. Um parente nosso. Pra fazer, são pessoas. A gente vai pegar assim, somando Esses são homens porque meu pai que levou da última vez, a gente imprimiu pra ele. Aí aqui, por exemplo, a gente foi, teve um parente meu que eu fui ver na nossa árvore. Gente, ele foi batizado na igreja, no templo de Provo. Muito massa, né? Gente, tem pessoas trabalhando no mundo inteiro. Todo mundo interligado. Tanto que a gente foi fazer um batismo, a gente foi 3 vezes no templo. 2 vezes, não, 2 vezes no templo. Recentemente. 3 vezes. 3? 3. A gente foi 3 vezes recentemente. Meu pai foi, né, mais uma. E numa das vezes foi muito engraçado. Apareceu aqueles nomes compartilhados com o templo, um chinês. Gente, pro moço ler foi assim muito difícil, porque estava escrito tudo em caracteres chineses. Aí embaixo aparece tipo Zhao, sei lá, o nome mais. Enfim, é muito difícil. E gente, eu gosto muito de ver, porque deu isso aqui, tipo, a nossa filha. É muito legal, muito gratificante. E a gente pensa assim, eu acho. Cada uma é uma pessoa, sabe? Não existe lugar no mundo, né, na Terra, como o templo. Os templos, nossa, os melhores lugares do mundo. Bom, e nessas escrituras também fala, né, sobre vários outros assuntos, como a obediência que ele teve, a Moroni, a seu pai, que ele continuou trabalhando, que ele buscou as instruções, que ele continuou trabalhando na fazenda, né, no caso, que ele foi atrás dessas instruções e se casou também com a Emma, e também sobre a morte do seu irmão Alvin. Isso foi um dos temas que mexia muito com ele, porque conta nas escrituras que quando o irmão dele morreu, foi um choque, porque era um irmão muito próximo dele. E aí depois, quando ele recebeu, tipo assim, aquela revelação de Deus que, tipo, as pessoas tinham que ser batizadas, que elas podiam ter chance de ter a salvação. Sim. Porque não quer dizer que a pessoa que era super boa, como o irmão dele era, trabalhava, ajudava, era
incrível, no caso, Na visão na dele. visão dele, né, como irmão, não conheço. Só Mas, tipo assim, que nem é. a gente, sabe? Perdi uma parente muito próxima, que é muito boa, você sabe que é muito legal. Que tem coisas que só a família sabe. A gente lê, né, sobre a história de Alvin, sobre a morte dele e tudo, e Joseph falou ele como um bom irmão, mas só Joseph sabe como foi a dor, né, dele e da família dele. E as pessoas... Ele não era batizado, então as pessoas das outras igrejas ficavam falando que, tipo assim, ele estava perdido, porque ele não era batizado, que ele não tinha sido batizado antes de morrer, que Joseph tinha que se batizar logo, porque senão ele morria também, e ia acabar com o irmão dele. E quando ele recebeu essa revelação, né, tempos depois, de que as pessoas tinham chance, foi uma alegria, e pra mim é uma alegria também. Sim. Porque não acabou aqui, essas pessoas, apesar de terem sido boas e não terem, tipo, tanto sido boas, não terem sido batizadas, elas podem sim ser batizadas se elas quiserem. A gente faz, a pessoa lá aceita ou não. Aí já com ela, nossa parte a gente faz. E A parte que exige um corpo terreno. vai ser julgada pelos seus atos, mas ela pode sim escolher ser membro da igreja, se batizar, servir, sabe? A vida não acaba aqui e pra mim isso é uma felicidade muito grande. E todas essas responsabilidades que Joseph teve antes dele receber as placas, foi antes disso. E todos esses acontecimentos Sim. ajudaram ele a se tornar uma pessoa mais Mais responsável, responsável. como eu falei antes. Por exemplo, ele obedeceu o Moroni, porque o Moroni falou assim, vai lá e fala com seu pai tudo que eu falei pra você. Ajudou também ele a ser uma pessoa mais trabalhadora, madura, sabe? Enfim, experiências o prepararam para servir ao Senhor e ao próximo. Então, às vezes a gente pode pensar que está passando por um momento muito difícil, mas muitas vezes esse momento difícil que a gente está passando pode nos ajudar no futuro a sermos uma pessoa melhor para servir ao Senhor e ao próximo. Tem coisas que a gente só consegue ajudar os outros se a gente já passou. Então, às vezes eu penso, né? Será que no futuro isso não pode ser útil para alguma coisa? E muitas vezes é. Às vezes a gente passa por alguma coisa aqui em casa e depois de um tempo a gente percebe que isso nos ajudou a, por exemplo, ter mais empatia com uma pessoa com uma situação parecida ou na mesma situação, a saber o que fazer quando essa situação acontece com alguém ou ao nosso redor, enfim, vários ensinamentos. Sim. Vamos ler o último tópico do Insegue-me agora. Que fala assim, o Senhor enviou Elias, isso é do de Doutrina e Convênios 2, tá bom? O Senhor enviou Elias, o profeta, para voltar meu coração a meus antepassados. O que as palavras plantar, coração e voltar mencionadas nessa sessão ensinam sobre a missão de Elias e as bênçãos das chaves do sacerdócio que ele restaurou. Bom, eu vou abrir aqui pra gente acompanhar, pra não falar, explicar, mas você continua com outras perguntas. De que maneira você tem sentido o seu coração se voltar para seus antepassados? Pense em como você pode sentir isso com mais frequência. Identificar seus antepassados e realizar ordenanças por eles no templo é uma maneira de nos conectarmos com ele. Em quais outras maneiras você consegue pensar? Em respondendo essas 3 últimas perguntas, né, de que maneira você tem sentido seu coração se voltar para seus antepassados. Eu fui fazer o family search, tipo assim, eu não sou muito boa em indexação, porque as letras dos registros que aparecem pra mim... a gente se esforça, mas depois de um tempo fica muito difícil. Fica muito complicado, porque a letra... Eu não entendo, sabe? O que eu acho que é um P é um Q. O que eu acho que é um Q é um L. Então, não Eu dá, entendo entendeu? até alguns, mas demora bastante. E ela já tem mais prática do que eu, né? Em indexação. E é muito importante, porque não só ajuda a gente... Mas outras famílias acharem os Sim. registros delas. Que às vezes aparece, tipo, escrito assim, esse registro foi iniciado por Então essa você pessoa. acha que isso fortaleceu você de voltar seu coração dos antepassados? Não só isso, mas aparece também uma parte que aparece os aniversários deles. Eu vou dar uma de experiência casamento. legal. A Ana tava mexendo na árvore esses dias e ela tava procurando sobre um parente nosso que a gente não sabia. E que ele tinha família e tudo, já faleceu. E ela foi falar pra mim, e gente, eu nem sabia que esse parente existia. Eu tava falando de minha mãe, nunca falaram dele pra mim. Então, às vezes,
muitas vezes, na verdade. A Ainda gente tem a mais. oportunidade de conhecer uma pessoa que a gente nem sabia da existência por vários motivos. Descobrir o que ela gostava, como ela foi, a vida, do que ela faleceu, se ela tinha família, onde ela morava, onde ela Aí nasceu. eu comecei a me importar. Tipo assim, eu sempre me importo com as pessoas, imaginam, tipo, eu no lugar delas, tem empatia mesmo. Aí eu Você pensei passa a assim, amar as pessoas. Assim como na sua ala ou ao seu redor, na sua família, quando você serve uma pessoa, você passa a amar ela. E você fazendo isso com seus antepassados é muito legal, porque você descobre mais sobre você mesmo. E passa a amar isso, tipo, nossa, então daí que meu nome veio? Ou da onde isso, essa tradição veio? Então é por isso que a gente mora aqui? Sim. Ou coisa assim. Eu acho isso muito legal. E aí, tipo, eu consegui ter algumas informações, tipo, do que ele morreu, quando ele foi sepultado, enfim. Mas a parte interessante que eu não achei, que tipo assim... Vai achar. Eu falei com meu tio avô, é porque é tio dele, do meu tio avô. Então ele é meu tio de terceiro grau. Ele tipo assim, eu falei, olha tio, é o seguinte, eu encontrei um parente nosso da árvore familiar, e é o nome da pessoa, aí eu falei, né? Aí o senhor conhece? Aí ele falou Conhece, assim, vai passar as conheço. coisas. Gente, eu conheço, eu vou passar tudo pra vocês. Porque no registro, eu encontrei, no registro obituário, né, dele, aparece casado, Causa da morte, causa da morte, filhos. aposentados, tem filhos. Falei, gente, cadê? Aí olha esse pessoal que a gente não sabia. É muito, muito legal isso. Aí aparece só ele. Eu falei, gente, imagina, se não voltasse agora, ele não ia ter a oportunidade de ficar com a família dele. Aí que gente, aí agora eu quero de tudo, fazer de tudo para que ele consiga ficar com a família dele. E sobre as perguntas, o que as palavras plantar, coração e voltar, mencionadas na seção 2, ensinam sobre a missão de Elias e as bênçãos das chaves do sacerdócio que ele restaurou. Na seção 2 tem apenas 3 versículos e fala assim, que o Elias, o profeta, revelará o sacerdócio, e plantam-se as promessas dos pais no coração do filho. Que fala assim, ó, de plantar, colocar no coração. Coração seria na mente, no pensamento. Na da pessoa, lembrança, é. E voltar seria... relembrar. Tipo, que fala assim, eis que vos revelarei o Se importar. sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Então, quer dizer que, tipo, dos nossos antepassados. Se voltar esses antepassados, as promessas que eles receberam, a vida deles, se importar, né? Passar a lembrar deles mesmo. Sim. O elder Garrett W. Bowman, que fala no seu discurso Felizes para Sempre, de novembro de 2022, que é a verdadeira e duradoura alegria e eternidade com aqueles que amamos são a própria essência do plano de felicidade estabelecido por Deus. O trabalho missionário e o trabalho de dentro da história da família são aspectos complementares e interrelacionados de uma grande obra que se concentra em convênios e ordenanças sagrados que nos permitem receber o poder de Deus em nossa vida e, por fim, retornar à presença do Pai Celestial. Portanto, essas duas declarações do profeta, que inicialmente podem parecer contraditórias sobre obra missionária e sobre a história da família, na realidade destacam um ponto central dessa grande obra nos últimos dias. O Salvador disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tomamos sobre nós o jugo do Salvador à medida que aprendemos a respeito dos convênios e ordenanças sagrados e os recebemos dignamente e os honramos. Estamos ligados de modo seguro ao Salvador à medida que fielmente nos lembramos de viver de acordo com as obrigações que aceitamos e fazemos o nosso melhor para que isso aconteça. E essa ligação com Ele é a fonte de força espiritual em todos os momentos de nossa vida. E ele fala também, testemunhei a retidão e o poder de Deus em grande glória, recebidos por meio de fidelidade aos convênios e às ordenanças. Na vida de uma família que cuidava eternamente de um dos pais que tinha uma doença terminal, ele conta assim, né, ele colocou vários, tipo, testemunhei a retidão e o poder de Deus em grande glória, ele deu vários exemplos de pessoas que eram uma prova viva desse testemunho. Sim.
E ele fala assim, que esses valentes discípulos descreveram uma época em que sua família se sentia solitária. Uma época em que sabiam que a mão do Senhor os estava erguendo e fortalecendo. Essa família expressou sincera gratidão pelas difíceis experiências mortais, as quais nos permitem crescer e nos tornar mais semelhantes ao nosso Pai Celestial e a nosso Redentor, Jesus Cristo. Deus socorreu e abençoou essa família com a companhia do Espírito Santo e fez de seu lar um lugar de refúgio tão sagrado quanto o templo. Por que eu coloquei isso no roteiro? Foi o seguinte: as pessoas mais próximas da gente conheciam minha avó paterna. Todo mundo sabe que ela morreu. Ela morreu em 2021 e a gente ficou muito triste porque ela morreu, principalmente eu, porque eu era muito próxima dela. E foi de um modo que a gente não esperava, porque ela não tinha nenhum problema de saúde, e aí do nada... Aparentemente. Aí do nada aconteceu tudo muito rápido. E aí do nada, pá, ela morreu. E depois a gente teve várias dificuldades, em vários aspectos, coisas muito em cima da outra. Sim, aí a gente ficou se sentindo... Várias. Tipo assim, por isso que eu coloquei, tipo, uma doença terminal. Porque não foi uma doença terminal dela, eu acho. Nós não sabemos, na verdade. A gente não conseguiu descobrir. Mas eu achei legal a Ana ter colocado isso, porque nos mostra como a gente deve agir nas diversidades. Que é muito difícil, por sinal. É muito mais fácil a gente só ficar mal, reclamar. Mas eu adorei o exemplo dessa família. Eu acho que é uma coisa que a gente deve buscar aperfeiçoar no nosso dia a dia. Porque a gente vivenciou, né, umas coisas parecidas com isso. E realmente não é fácil você seguir em frente com alegria, agradecer pelas diversidades. Sim. E agradecer pela oportunidade de crescer. Na verdade é muito difícil. E eu li também não foi, acho que coisa da igreja, mas falou assim, que quando um ente querido morre, as pessoas, acho que foi de um livro, a gente nunca vai deixar de sentir dor, mas a gente vai com dor que a gente fala... Saudade. A gente nunca vai deixar de sentir falta da pessoa, saudade da pessoa. A gente sempre vai sentir, porque é normal, a gente amava muito ela. Mas a gente começa a se acostumar com esse sentimento de saudade. É óbvio que às vezes eu fico muito triste. Caso de pai e mãe é muito mais difícil, gente. Então, minha mãe, meu pai, nossa, eles podem lembrar a qualquer momento, né? Quando você perde, espero não perder tão cedo. Porque realmente pessoas que perdem, não é tão simples assim. Você tá num dia, numa terça-feira qualquer, e é muito mais difícil. Quando você perde alguém, não é no dia. No dia, óbvio que você fica mal, mas depois, tipo, numa terça-feira qualquer, você tá lá e você fica mal. Mas a gente tem essa esperança. A gente tem essa certeza de que as famílias poderão ser eternas. A gente só precisa merecer estar com a nossa família. O Senhor nos deu essa oportunidade. Então, graças a isso e ao trabalho vicário, a gente pode reencontrar a nossa família, nossos parentes, sejam da igreja ou não, sejam que a gente conheceu ou não. E pode também tornar a vida deles mais feliz, né? Não a vida mortal, mas a vida espiritual. Porque com certeza eles estão só esperando que a gente faça a nossa parte. O Elder David Abedner fala, ela, falando de Emma, esposa de Joseph, que com certeza é um exemplo de que teve que passar por muitas coisas e passou com paciência por muito tempo, coisas que com certeza muitos de nós não conseguiriam passar tranquilamente. Eu particularmente não conseguiria, a dor seria imensa demais. Então, apesar de todos os defeitos que ela e todos nós temos, ela realmente foi um exemplo disso, de estar apoiando Joseph, de estar passando por vários momentos de dor, de perseguição, de calúnia, e continuar firme, né? Eu acho continuar firme no sentido também de suportar. Sim, eu acho que eu não consigo suportar. Ela perdeu o marido, e aí eu fui ler, né, a biografia dela, e fala, tipo assim, quando ela perdeu o Joseph, né, ele morreu, ela tava grávida do último filho dela, que se chamava Alexandre. E ela já tinha educado também 2 filhos, e ela já tinha perdido vários filhos. Sim. Então, apesar dela ter, né, se afastado e coisa assim, ela também a gente não pode esquecer desse exemplo que ela deu, né? O Elder David Abedner fala que ela aprendeu que ser ligada ao Salvador, por meio de convênios e ordenanças, pode curar as feridas causadas pelo exercício injusto do arbítrio moral de outra pessoa, e permitiu que ela encontrasse a capacidade de perdoar e de receber paz, misericórdia e amor. Bom, e gostaríamos de deixar, né? Eu gostaria de deixar meu testemunho com vocês,
de que eu sei da veracidade dessas coisas, de que eu sou muito grata por esse evangelho, por ter tantos exemplos incríveis e tanto acesso, né, às escrituras, ao Insegne, à história, né? E realmente saber que o Senhor tem uma obra para mim e que eu posso sempre buscar melhorar, me chegar a Ele e me tornar uma pessoa melhor. Realmente poder voltar à presença dele um dia. E graças à obra missionária, também à obra ficária, poder voltar com a minha família, a viver com ele pela eternidade, se eu for merecedora. Então, eu sei dessas coisas e gostaria de deixar nesse meu testemunho com vocês. De que eu sei da veracidade dessas coisas e que eu realmente sou muito grata. Eu sei que o Senhor ele me ouve, que Ele não esqueceu de mim e que apesar das dificuldades ou das coisas que possam estar me atrapalhando no momento, eu posso sempre contar com Ele para me ajudar durante todo o processo. Que Ele não me abandona, assim como não abandona nenhum de vocês. Esse também que eu deixo no Jesus Cristo. Amém. Agora me vez, entendeu? Porque as ressalvas ficam pro final. Enfim, aí eu fecho com chave de ouro, né? Ai, não sei. Brincadeira, gente. Eu não sou assim, não. Eu tô brincando. Ninguém relaxa, brincadeira. Bom, agora vamos pra parte séria. Isso que dá, né? Duas engraçadinhas fazendo parte séria. Bom. Eu... Pronto. Bom. Tô sem mal, paz. Tá. Eu sei que Jesus Cristo vive e que Ele nos ama e Ele quer que nós tomemos as escolhas certas. Mesmo com o nosso arbítrio, Ele espera as melhores das nossas decisões, porque Ele quer que nós sejamos selados com nossa família pela eternidade. E sei que Ele se passou pela terra para sofrer todas as dores para que nós possamos também ter a oportunidade de nos arrepender. E graças a isso, no dia do julgamento final, a gente vai ter um advogado que vai nos ajudar. E eu sei também que fazer a história da família é muito importante, porque Deus, Ele ama todos os seus filhos e quer o melhor para eles. Então, na minha opinião, eu não acho justo assim, as pessoas que não tiveram a oportunidade de receber o evangelho, porque muitos não deixaram de nascer no período da apostasia. Então, elas não tinham essa oportunidade. Então, saber que elas têm essa oportunidade e no final de tudo, eu adoraria conhecê-las e com certeza eu quero conhecer todas, me dará muita felicidade por saber que eu sou um instrumento nas mãos do Senhor quando eu faço a história da família. Porque às vezes nós não pensamos que somos um instrumento do Senhor, mas em todas as nossas escolhas afetam as pessoas que estão ao nosso redor e também podemos ser instrumentos na mão do Senhor por conta disso. Eu sei que a igreja me faz feliz, porque eu vou pra lá e eu me sinto feliz de estar lá e é um lugar onde eu gosto de estar. E é muito legal também fazer podcast, porque, gente, eu falo isso sempre, mas eu vi o quanto eu cresci espiritualmente com ele, porque a gente faz nossos estudos mais certinho, não que eles não fazia, mas era em família, então deixava muito. O nosso crescimento familiar aumentava, mas o nosso espiritual individual crescia, mas não tanto quanto eu sinto que está crescendo agora. Eu gosto muito de fazer e esperamos que vocês também estejam gostando. E eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, que também possamos aprender a estar ligados ao Salvador por meio de convênios e ordenanças, e que nossas feridas possam ser curadas e também que tenhamos a capacidade de perdoar e de receber a paz, misericórdia e amor. Um exercício para todos nós, né, ao longo dessa semana e de toda a vida, porque o Evangelho é um Evangelho de amor, é um Evangelho de alegria e duradouro, não só nessa vida. Então, que a gente possa, né, estar sempre mais ligados ao Salvador e receber todas as bênçãos que Ele tem guardadas para nós. E esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês gostem. Tenham gostado. Não esqueçam de comentar também o pensamento que vocês tiveram, complementar as nossas falas. Se quiser colocar sua opinião, seu testemunho ou uma experiência nos comentários.
Fique à vontade. Sim. Agradecemos por vocês terem assistido também os nossos últimos episódios, o 1 e o 2. E esse é o terceiro ou o quarto? Acho que esse é o terceiro. Já perdi a conta. Então, muito obrigada a todos. Esperamos que vocês estejam gostando. E um beijo! E é isso.